Olá, irmãos, boa tarde, bom dia. Eu não sei qual horário que você vai ver ou vai ouvir essa devocional, né? Hoje nós estamos no terceiro dia da devocional e nós vimos no primeiro dia que Abigail, ela foi sábia. Ela era reconhecida, né, por ser uma mulher de bom entendimento. E com o seu bom entendimento, ela soube o que fazer naquele instante, quando veio aquela situação adversa ao seu encontro. Ela tomou posição, se levantou e foi, mesmo temerosa, ela foi em busca de salvar não só a sua vida, mas de todos da sua família, de todos que trabalhavam para ela, de todos que a cercavam. Ela teve essa atitude, teve sabedoria de ir e buscar pelo livramento para todos ali, né? E nós vimos que, mesmo em meio ao temor, ela se posicionou e foi. E também no segundo dia nós vimos que ela foi e não colocou a culpa no marido. Ela pegou como se fosse ela que tivesse cometido aquele erro, aquela insensatez, né? Que quem cometeu foi seu esposo diante de Davi. Ela teve sabedoria também nessa parte. Ela poderia chegar e falar de Nabal, que ele era assim, que ele era do jeito que ele era lá, né? Aquela pessoa difícil, mas não. Ela se apresentou a Davi como se fosse ela que tivesse feito o erro. Mas Davi sabia que ela era esposa de Nabal e que o erro não foi dela, mas ela buscou, né? Por todos aqueles que a cercavam. E hoje nós vamos ver. Hoje é o terceiro dia, o último dia dessa devocional. E nós vamos estar lendo, vamos estar continuando, né, com o capítulo 25. E hoje o versículo é o 35 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 35, que diz assim: Então Davi tomou a sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então Davi, ele tomou o que ela levava em suas mãos, né? Ele aceitou e disse para que ela fosse em paz para a casa dela. E diz a ela que ele deu ouvidos à voz dela. E muitas das vezes, né, quando a insensatez de um homem colocou em risco a vida de sua família e até seus empregados, a sabedoria e a ousadia vieram sobre Abigail. Veio a coragem de uma mulher. Foram o escape para todos, né? E a movimentação rápida e estratégica diante do perigo que se levantava alcançou êxito, porque a resposta positiva de Davi ao
ataque surpresa de benevolência de Abigail, né? A fez voltar em paz para sua casa, e a sensação deve ter sido de propósito cumprido. E o versículo seguinte diz: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Abigail, ela retorna para casa com o livramento, mas seu esposo nem fazia ideia de tudo o que tinha acontecido por causa da sua recusa e ignorância ao tratar os moços de Davi. Ela volta para casa com o livramento e Nabal não fazia ideia de tudo que tinha acontecido. E por causa daquela ignorância dele, quando tratou os moços de Davi, quando foram fazer o pedido. Ela volta para casa, mas ele não sabe de nada do que se passou. Nabal estava festejando aquele que quase foi seu último dia de vida. Uma pausa rápida para trazer mais uma reflexão. Assim também ocorre nas nossas vidas. Existem muitos livramentos que o Senhor nos dá e que nós nem ficamos sabendo. No caso de Nabal, Abigail não disse nada do que ocorreu quando retornou do encontro com Davi, porque ele estava bêbado. Mas quando amanheceu, ela foi até ele. E na palavra diz que sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. A notícia da sentença de morte que pairou sobre eles foi uma carga tão grande de emoção para Nabal que ele entrou em choque. E o texto continua dizendo que, e aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. Está lá no versículo 38. Note que somente 10 dias depois daquele acontecimento, o próprio Deus veio a ferir Nabal e ele morreu. Lá em Provérbios 14, versículo 12 e 13, diz: há caminhos que ao homem parece mal. Não. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Desculpa, mas eu errei aqui. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Estes versículos ilustram bem o que aconteceu com Nabal. A sua insensatez pode ter encurtado o seu tempo de vida. Ele estava gozando da alegria de uma boa produção de lã. Ele era próspero e estava feliz, porém, na oportunidade de fazer o bem, escolheu ser arrogante e cruel, e um caminho trilhado com essas atitudes nunca termina bem. A não ser que haja arrependimento, mas mesmo assim terão as consequências, porque nós sabemos que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Nós podemos pedir perdão ao Senhor por tudo de errado que nós fizemos, mas a consequência daqueles atos errados que nós fizemos, nós vamos receber. A consequência, ela vem, né?
Então, que nós possamos estar refletindo. Que mesmo assim, né, estando feliz com a produção, não adiantou, porque Nabal deixou a oportunidade de fazer o bem passar e ele escolheu ser arrogante e cruel. E quando nós trilhamos um caminho com essas atitudes, nunca que esses caminhos vão terminar bem pra gente. É o que eu disse, nós podemos sim nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa, quer dizer. Mas, mesmo que o Senhor nos perdoe, nós teremos as consequências daquilo que nós fizemos. E não foi diferente com Nabal. Ele teve a consequência dos seus atos, dos seus erros. E eu falo sobre sobre nós que nos arrependemos, né? Porque aqui eu creio que não foi o caso de Nabal, né? Eu creio que não foi o caso dele de se arrepender, não. Mas ele deixou passar a oportunidade de estar fazendo bem ao seu próximo e não fez. Então, ele teve a consequência dos seus erros. Mesmo passando dias depois, muitas das vezes, as consequências elas não vêm de imediato. Para Nabal foi depois de 10 dias, mas para nós muitas das vezes as consequências vêm depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes depois de um dia a consequência pode vir, né? E para Abigail o final foi diferente. O seu propósito era livrar os seus e ela conseguiu. Só que Deus viu além e lhe preparou uma surpresa. Foi no encontro que Abigail teve com Davi que ele viu como ela era uma mulher de valor. Então, assim que soube da sua viuvez, ele imediatamente pede Abigail em casamento. E ela aceita. Está lá no versículo de número 39 a 42. Quem diria, né, que por aquela atitude de coragem de Abigail, né, que culminaria em um futuro totalmente diferente para ela, né? Deus tem seus propósitos e seus meios para nos fazer chegar lá. O propósito dele foi o propósito dela foi e o dele foi outro. O propósito de Abigail foi mas o propósito de Deus para a vida dela foi outro. Quando Davi reparou em Abigail. Porque Davi, ele viu que ela era uma mulher de valor. E quando soube que ela tinha ficado viúva, foi ter com ela e a pedir em casamento e ela aceita. Deus tem propósito nas nossas vidas, irmãos. E Deus tem seus meios. Deus tem seus meios de agir conosco. Deus tem seus meios de falar conosco. Então, que você possa estar se ligando, irmão. Porque o Senhor tem as formas dele agir, o Senhor tem as formas dele fazer com que o propósito se cumpra em nossas vidas. Acreditamos que durante toda a vida é assim mesmo. Temos muitos propósitos pelos quais devemos nos mover. Alguns dos propósitos são grandes, outros pequenos,
uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas diante de todos eles precisamos decidir avançar para conquistar. O que não podemos fazer é ficar parados, prostrados, porque a vida não para e depois o arrependimento pode não ter atingido, você pode não ter atingido, né? E aquilo que você quis e corroer, e o arrependimento pode corroer as nossas forças, por não termos lutado por aquilo, né, que o Senhor tem para nós. Então, o conselho de hoje é que você não desista de avançar. Mesmo que pareça difícil demais ou até impossível, não pare de se mover. Certifique-se de que está se movendo na direção certa, pelo propósito certo. E vai, Deus está contigo e vai te surpreender. Que você creia nesse dia. Que o Senhor, Ele tem propósito na sua vida. E que o Senhor, Ele fará com que esse propósito seja cumprido na sua vida. Pois Deus tem os seus meios de te fazer chegar até lá. Às vezes você não entende os meios que o Senhor tem para te fazer até chegar o cumprimento do propósito. Mas que você continue avançando, que você, mesmo que pareça difícil, até impossível, mas que você não pare de se mover em direção ao seu propósito. Certifique-se que está se movendo na direção certa, fale com o Senhor a todo instante, coloque Ele sempre à direção de tudo e certifique-se de que você está na direção certa, pelo propósito certo, e vai, porque eu sei e eu creio que Deus é contigo e Ele vai te surpreender. Creia, o Senhor vai te surpreender. Não desista, não desista. Que você fique com esse último dia da devocional de Abigail e que você fique com essa palavra. Se mova, avance. Mesmo que pareça difícil demais ou até mesmo impossível, mas avance, continue avançando, mas colocando sempre o Senhor ali no centro de tudo e que você possa conversar com Deus a todo instante. Senhor, é essa a direção certa, Senhor, é esse o propósito certo, e Ele vai te responder. E quando Ele te responder, que sim, você vai porque Deus é contigo, vai porque Deus vai te surpreender. Eu deixo essa palavra para você nesse dia. Em nome de Jesus, o Senhor vai te surpreender. Eu agradeço a Deus pelo fim dessa devocional de 3 dias. E eu espero ter falado ao teu coração. Eu espero ter falado não, eu espero ter entregado a você aquilo que Deus queria entregar. Eu espero ter deixado uma mensagem do nosso Senhor para a tua vida, de encorajamento. Que você seja muito abençoado, que você seja que você seja fortificado a cada dia, que o Senhor renove as suas forças a cada dia. Não desista, não desista. Lute, busque, em nome de Jesus. Eu vou estar orando nesse momento. Senhor, Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, eu venho te agradecer por mais essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos concedeu nesse dia. Oportunidade essa, Deus, de estar falando contigo, Deus, mais uma vez, de estar pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e te pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, nos ajudando, Senhor, a ser mulheres, homens, fortes, e que busca o Senhor a todo instante, para que o Senhor esteja dando direcionamento, o Senhor esteja dando discernimento e sabedoria em tudo aquilo que viermos a fazer. E que possamos estar acreditando no propósito do Senhor para nossas vidas. E que possamos estar a todo instante colocando Deus como centro de tudo, buscando a Deus para tudo que formos fazer, porque o Senhor, Ele nos dará a direção certa e correta.
E assim, Senhor, que quando recebermos do Senhor a resposta de que é a direção correta que temos que tomar, que possamos estar avançando, que não venhamos a nos paralisar, mas que possamos estar nos movendo e avançando para que esse propósito seja cumprido em nossas vidas. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, não pare de se mover, continue. E que você possa sempre estar se certificando de que está se movendo na direção certa, pelo propósito certo. E vai, porque eu sei que o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, o Senhor é com todos nós, que possamos estar buscando ao Senhor a cada dia, colocando Ele na direção de nossas vidas. E creia, porque o Senhor vai te surpreender. Eu oro pela tua vida, eu oro pela minha vida, eu oro pelas nossas vidas nesse dia. Sou grata a Deus por cada um que por aqui passar. Que o Senhor esteja derramando bênção sobre sua vida, que o Senhor esteja derramando curas àqueles que necessitam de cura, libertação àquele que necessita de libertação, olhos abertos, mentes limpas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar contigo nesse dia, te guardando e te livrando de todo o mal. É o que eu peço, não porque eu sou merecedora, não, mas pelo nome daquele que morreu naquela cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.